Bom, aqui, ó, inovações tecnológicas em arquitetura e urbanismo. A gente já se apresentou para vocês, né? Nós quatro somos essa equipe, esse grupo que estamos desenvolvendo nossos conhecimentos e testando um pouquinho mais sobre esse tema dentro da universidade e nos apoiando indiretamente, então, está o curso de arquitetura e urbanismo, o pós-arc, que é o curso de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, porque tanto eu como a Sara, a gente faz parte do pós-arc também, o PESCART, que é o nosso projeto, junto com a Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, o grupo de modelagem avançada e o grupo de extensão em BIM. Todos esses aqui juntos, né, estão nos apoiando para que esse projeto se encaminhe. Aqui tem os nossos contatos, a Manu acabou passando já ali para vocês o site do GEMA, mas Manu, se tu quiser passar também no chat depois o site do Pescart e acho que os Instagrams também, que daí o pessoal pode dar uma olhada depois nos nossos projetos, né? Do GBIM também, se quiser colocar ali para eles, os 3 Instagram e os sites, depois o pessoal pode dar uma olhada nos nossos grupos. E o roteirinho da nossa apresentação, pessoal. Então, é assim, ó. A gente vai começar fazendo uma introdução a essas inovações tecnológicas. Eu vou explicar rapidamente para vocês sobre BIM, a questão dos drones aliados dentro do curso de arquitetura e urbanismo e como que a gente pode tirar vantagem do uso de drones dentro do nosso âmbito, né? O laser scanner também é um outro equipamento que tem um potencial muito alto dentro da arquitetura e urbanismo. As nuvens de pontos, eu não sei se vocês conhecem, mas a nuvem de pontos também vai trazer muita facilidade para o projeto e a programação dentro de toda essa questão. Um pouquinho depois a gente vai mostrar para vocês os cases práticos, o que a gente já fez e ainda está fazendo. E na sequência o projeto do Pescart, que é o nosso projeto Complexidade e Contradição na Arquitetura e Urbanismo, é como que a gente uniu essa questão da pesca artesanal, da paisagem cultural, do urbano, com as inovações tecnológicas. E no fim a gente vai deixar um tempo para conversar, se vocês quiserem fazer perguntas, tirar alguma dúvida, tá? Então vamos começar. Primeiro a gente vai fazer uma revisão das inovações tecnológicas. Só um detalhezinho, eu estou com uma obra aqui perto de casa, então não sei se vocês escutam esse barulho de um rompedor, mas é um rompedor aqui perto, eu não tenho o que fazer, tá? Se estiver atrapalhando muito, alguém me avisa. Eu fechei todo o apartamento, mas aqui rompedor é rompedor, né? Estão quebrando alguma coisa aqui perto. Espero que não atrapalhe, tá? Qualquer coisa me avisem. Então, vamos lá. A gente vai começar com o primeiro conceito de inovações tecnológicas e que a gente tem adotado muito aqui dentro do departamento, que é o BIM, né? O BIM é a sigla de Building Information Modeling, para quem não conhece, é a modelagem da informação da construção e está sendo, assim, muito utilizado dentro do âmbito da arquitetura e urbanismo, da engenharia civil, da construção civil. Atualmente, a gente está tendo essa transição dos projetos que estavam sendo desenvolvidos em CAD, em AutoCAD, né? Está acontecendo uma transição para o BIM, né? O BIM está ganhando espaço dentro da nossa área de atuação, e o BIM nada mais é do que um conjunto que ele une processos de trabalho, tecnologias, softwares e também políticas, né? Políticas que eu digo no sentido de orientações sobre como proceder. E tudo isso combinado com esse processo de gerar informação no projeto como um todo, né? Ele acaba trazendo vantagens para todo o ciclo de vida da edificação, desde a concepção do projeto até a etapa de manutenção e operação de um edifício. Então, tudo isso está acontecendo, essa transição está acontecendo, é real, e o BIM é algo que, se vocês ainda não conhecem, vocês precisam ter contato, tá? Para vocês alterarem a forma de atuação de vocês, porque o futuro da nossa área está muito vinculado ao BIM. Preciso mostrar para vocês rapidamente as definições da literatura, tá? A literatura, ela traz, então, esse daqui é uma ideia do professor Sucar. Depois vocês podem entrar nesse site que está no cantinho inferior direito, que é o BIM Framework. Ele define de uma forma muito legal o que é BIM. Aqui está em inglês, mas eu vou explicar rapidamente, fazer uma síntese para vocês do que é BIM, conforme o professor Sucar. Né? Ele define, então, que dentro do processo BIM, existem 3 grandes áreas, 3 pilares. Existe o pilar da política, do processo e da tecnologia.
Dentro do pilar das políticas, existem, né, trabalhando dentro dessa área, as instituições educacionais, que somos nós, e também outras instituições públicas. Então, a gente, unido, a gente consegue formular políticas, determinar passos, determinar maneiras adequadas para que o BIM seja, de fato, introduzido na nossa área de atuação. Além disso, ele define também o processo, né? Dentro do processo de trabalho em BIM, ele coloca que os principais intervenientes são os indivíduos, os profissionais e também as organizações. São as empresas, as pessoas que estão trabalhando e que estão fazendo parte do processo como um todo, e até mesmo considerando um fornecedor, aquele cara que está fornecendo o material para a gente, aquele cara que está trabalhando na área mais mercadológica, da materialidade, das vendas, esse cara também está relacionado no item processos. E aí tem o último pilar, que é a tecnologia. Então, dentro desse pilar tecnologia, a gente tem atuando os desenvolvedores de software, porque para a gente conseguir trabalhar em BIM tem uma gama muito grande de softwares, não tem só mais um software. A gente tem uma variedade de softwares que podem nos dar suporte a todo o ciclo de vida do edifício. Então, cada software vai entrando em um pedacinho do processo de trabalho. E aí tem, então, esses desenvolvedores de softwares e outras pessoas que ficam gerenciando as lacunas que existem para propor as melhorias. Entre cada um desses pilares, a gente tem as relações entre eles. Então, a gente começa a ter contato com as associações, começam a aparecer associações que relacionam as políticas com os processos, são associações mais voltadas para a indústria. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas foi lançado no último mês o BIM Fórum Brasil. Então, é um fórum nacional que vai discutir essas questões, né, do BIM na nossa área de atuação. Aí tem também as comunidades que são criadas pelos usuários, digamos assim, entre as pessoas que estão atuando no processo e as tecnologias. Então, existem comunidades que são criadas para as discussões. E aí tem também a relação das políticas com as tecnologias. Então, são as pessoas os grupos, né, as pessoas que estão focadas mais no desenvolvimento da tecnologia, dos padrões que a gente vai seguir aí adiante. Então, tudo isso daqui junto define o que é o BIM, né? O que é a modelagem da informação da construção. Vindo para o nosso Brasil, no nosso país. Dentro do nosso país tem uma ação muito forte dentro do pilar políticas. Não sei se vocês já ouviram falar da estratégia BIM-BR, mas isso daqui é uma lei, né? Um decreto nacional que ele está incentivando a disseminação do BIM no território nacional. Então, veio do governo federal, essa estratégia BIM-BR, ela é oriunda lá do ano de 2017 ainda, foi criado um comitê estratégico para discutir essas informações do BIM. Aí depois, em 2018, aqui em Florianópolis, o antigo presidente aí, Michel Temer, ele assinou um decreto, que é o decreto 9.377, ele veio para cá e fez essa assinatura para promover, então, a estratégia BIM-BR como um decreto, uma lei federal. Essa lei foi atualizada no ano passado e tem como objetivo geral promover, então, um ambiente mais adequado para a gente difundir o BIM e as suas ideias, né, no país, em várias áreas de atuação. E junto com isso também a gente tem a ABNT atuando aí para formular novas normas, né, normas da ABNT para a utilização do BIM dentro do nosso campo. Bom, o que esses grupos fazem, né? Esse comitê estratégico em BIM, ele está reunindo aí diversas entidades, ministérios aí do governo federal, esses que estão aqui no quadrinho azul. Então, o pessoal do governo federal está trabalhando muito fortemente nisso, o que significa que vai ter muito investimento daqui para frente em BIM, incluindo as nossas instituições. A gente também, provavelmente no futuro, vai ter muito investimento para isso. Eles vão mandar verba, certamente eles vão mandar verba para melhorias de laboratórios, né? Compra de software ou licenças, enfim, hardware, o que for necessário para a gente poder introduzir isso dentro da instituição. E isso é real, pessoal, porque um dos objetivos da estratégia BIM-BR é criar células BIM dentro das universidades públicas, tá? Já está acontecendo um piloto disso na UFPR, e assim que possível, eu tenho certeza que eles já vão disseminar para as outras federais.
Então é isso, sim, eles estão atuando de uma forma muito forte para fazer com que isso entre dentro da nossa instituição, para que a gente tenha acesso a essas informações. E tudo isso por quê? Porque eles têm prazos a cumprir. Eles querem determinar que, no âmbito federal, o BIM seja obrigatório para algumas questões, né? Então, por exemplo, licitação de projetos, o BIM vai atuar, vai entrar como um item obrigatório. Aí eles dividiram em fases, né? A primeira fase vai ser a partir de janeiro do próximo ano, a gente está bem pertinho dessa primeira fase, desse primeiro limite. Os projetos, né? Os projetos de arquitetura e engenharia e tal, tudo que for no âmbito de projeto, a partir de janeiro de 2021, pelo prazo da estratégia BIM-BR, esses projetos só serão aceitos em BIM, no âmbito federal, o que significa que licitações vão ser transformadas para receber projetos em BIM. E isso é um grande impulso, né, uma grande pressão para que as pessoas mudem, de fato, o seu formato de trabalho, e essa data limite está muito perto de nós, já vai acontecer daqui a uns meses, né? A segunda fase dessa estratégia BIM-BR, dessas políticas, vai acontecer em janeiro de 2024. Aí, além dos projetos, eles vão considerar as obras, então, licitações voltadas para a obra, também elas vão ter a exigência do BIM dentro desses contratos. E a terceira fase vai ser lá para janeiro de 2028, e aí vai abranger todo o ciclo de vida da obra, incluindo a manutenção e a operação. Então, eles estão vindo muito forte com essa ideia do BIM e com certeza nas instituições também isso daí vai ser colocado, né, como uma forma de aprendizado, né, para os estudantes. O segundo pilar, que é o pilar de processos, né, o BIM entra muito forte aí porque ele está atuando em todo o ciclo de vida de um edifício. Então, essa figurinha ela é muito legal, ela é muito difundida aí na literatura de BIM, porque ela mostra, olha só, bem certinho aqui, ó, desde as etapas iniciais. Então, se tu tem aqui o início de um processo de projeto, com um programa de necessidades, você vem com todo o seu projeto, análises, documentação, você vai até para a fábrica, você pode fabricar os elementos que você está projetando em BIM aqui nessas fases de projeto, depois você vai para o planejamento de orçamentação e programação da obra, aí você tem a etapa de construção, operação e manutenção, e você pode tanto partir futuramente para uma demolição ou para uma reforma desse edifício, e o ciclo continua. Então, a ideia é que o BIM, essa modelagem, atue em todos esses pedaços, em todas essas áreas do ciclo de vida de um edifício, mas não somente de um edifício, né? Acho que é melhor a gente falar um empreendimento, porque agora eu e as meninas estamos vendo que a gente consegue atuar no campo do urbanismo, do paisagismo, também utilizando, né, o BIM como uma proposta bem interessante para o projeto. E, dentro do campo processos, o BIM ele vem com a ideia de trazer informação elencada a esse projeto. Então, todos os elementos de projeto, eles têm que ter informação. O outro item importante no processo é a integração entre todas as pessoas que vão estar atuando em todas essas equipes aqui, colaboração entre essas pessoas, interoperabilidade, que daí está ligado ao modelo BIM, que é a construção virtual, né? O modelo BIM ele é a construção virtual desse empreendimento. Então, esse modelo BIM ele tem que ser interoperável, ou seja, se você está usando esse modelo BIM nessa etapa de projeto, tem que ser possível que você exporte essa informação para a pessoa que está lá na etapa do orçamento e que ela consiga abrir o seu modelo BIM para poder atuar lá naquela próxima etapa. E assim essa relação tem que existir. E a comunicação também é algo que é muito incentivado dentro do processo BIM, a comunicação entre essas equipes e a coordenação como um todo. Detalhe que quem deve fazer a coordenação, sempre, na minha opinião, é o arquiteto, é o cara que tem o projeto na cabeça. Então, pode ser que com essa mudança do CAD para o BIM, o arquiteto volte a ter um pouco mais de atuação na área da obra, né, no campo da obra em si. No item tecnologias, eu coloquei aqui para vocês alguns softwares que existem dentro do BIM, tá? Então, a gente não tem mais o AutoCAD aqui. Aqui são outras ferramentas que são usadas em todo aquele ciclo de vida que apareceu no slide anterior. Então, essas ferramentas, cada uma tem uma função. Por exemplo, essas aqui, ó, ArchiCAD e Revit, para quem não conhece, está muito relacionado ao projeto arquitetônico. O Vehicle, ele está relacionado ao orçamento e planejamento.
Essas duas aqui, ó, o recap e o context capture, estão relacionadas com a captura da realidade e a geração de nuvem de pontos para você poder usar nessas outras ferramentas de projeto aqui. Aí a gente tem as ferramentas da AutoQI, que estão relacionadas a várias situações de projeto, não só de arquitetura, como de engenharia, bem como a ACA, e assim vai. A gente tem inúmeras empresas trabalhando, né, para desenvolvimento de ferramentas BIM. O Revit é a ferramenta da mesma empresa do AutoCAD, tá? Que é a Autodesk. Aqui uma imagem para vocês saberem só como é que isso é compreendido dentro do software BIM. Então, dentro do software BIM, a gente vai ter, por exemplo, né, aqui é uma imagem do Revit, a gente vai ter as tubulações de um projeto hidrossanitário, e aqui a gente tem uma caixinha sifonada de um banheiro, ó, o ralo do banheiro, a caixa sifonada e tal, né? Quando a gente clica nesse elemento num modelo virtual BIM, a gente consegue ter uma infinidade de informações desse elemento. Inclusive, alguns fornecedores já estão exportando, digamos assim, blocos, né? Vocês conhecem como blocos, né? No AutoCAD, já estão exportando esses elementos do próprio fornecedor. E aí esse elemento ele já vem com todas as informações dele, já vem com as informações corretas dele, conforme ele é vendido no mercado. Então isso traz um realismo, né, para dentro do projeto, traz a informação, traz mais segurança para quem está projetando. Aliado com tudo isso, gente, a gente viu um pouquinho sobre o BIM, né, sobre essa questão da modelagem e softwares, políticas e processos, mas aliado com tudo isso, entra em atuação os equipamentos, alguns equipamentos que eles vão aparecer antes da etapa de projeto. Esses equipamentos são os drones e os laser scanners. Eu não sei se vocês já conhecem, né, esses equipamentos, alguém já deve ter visto o drone, mas o que está acontecendo, assim, no campo da arquitetura, urbanismo e engenharia civil, o pessoal está percebendo que pode tirar partido desses equipamentos para o projeto. De que forma? Esses equipamentos, eles permitem que a gente faça uma captura da realidade, uma captura dos objetos que existem na vida real, que a gente consiga transformar isso no que a gente chama de uma nuvem de pontos, e a partir dessa nuvem de pontos a gente consiga abrir essa ideia, né, essa nuvem dentro de uma ferramenta BIM para começar um projeto. Isso pode estar relacionado tanto a terrenos, amplos terrenos, que a gente pode fazer esse levantamento, como para o edifício em si, tá? Então, só para vocês saberem, esse equipamento aqui, ó, ele é um laser scanner, ele é um equipamento de escaneamento da realidade também. Esses aqui são os drones, né? Os drones, eles tiram fotos, basicamente, quando eles têm sensores acoplados no drone, eles conseguem tirar fotos e, a partir da imagem, a gente consegue gerar informação para trabalhar em BIM. E também, eventualmente, a gente consegue fazer isso até com imagens do celular e de máquinas fotográficas profissionais, semiprofissionais. Só que daí tem um detalhezinho, né? Ali não é tão simples. Existem alguns ajustes e um método que você tem que adotar para conseguir tirar as fotos, para você conseguir gerar informação para trabalhar em BIM. Bom, o que é a captura da realidade? Então, esses equipamentos, o laser scanner e o drone, eles permitem capturar a realidade. Mas o que é isso? Basicamente, é a gente imaginar que a gente vai criar um modelo 3D, um modelo tridimensional, a partir de fotografias ou da digitalização a laser, tá? O drone vai te dar fotos de algum local, de algum terreno, de algum edifício. E o laser, ele vai escanear, ele vai, o laser scanner, a partir de um laser mesmo, ele vai conseguir levantar tridimensionalmente um objeto. Pode ser um edifício. Aí, mas como que a gente faz para capturar essa realidade, né? A gente vai usar essas ferramentas que elas capturam o estado real do ambiente ou do objeto. Então, basicamente, é assim que funciona. Aqui a gente tem um exemplo que foi feito ali no próprio edifício da arquitetura e urbanismo aqui da UFSC, né? O nosso edifício, do nosso departamento. A gente pediu emprestado o drone do laboratório fotovoltaica da engenharia civil. E aí eles fizeram um escaneamento com drones ali no entorno do nosso prédio da arquitetura e urbanismo. Então, o que foi feito? Aqui está o drone, esse drone era grande, gente, era um drone gigantesco, tá? E aqui está o equipamento de controle, então vocês podem ver que tem o edifício aqui todo sendo escaneado a partir de imagens, né? O que ele faz? Basicamente, ele está tirando fotos
Ele tem câmeras acopladas aqui no drone. O drone sozinho não faz nada, mas se tiver essa câmera acoplada nele, ele consegue bater as fotos e nos trazer essas informações. E aí tem também diferentes sensores que podem estar relacionados com essas câmeras. Tem sensores mais simples e tem sensores mais complexos. Por exemplo, um sensor termográfico. Esse drone tinha um sensor termográfico, que é um sensor muito interessante se a gente quiser fazer mapeamento de patologias nas fachadas. Esse drone aqui tinha. Então, o que o drone faz ali? Ele faz um plano de voo, a gente faz ali uma determinação do plano de voo dele, bate as fotografias, pega essas fotografias e guarda numa pastinha para depois conseguir gerar nuvem de pontos para poder utilizar no software BIM. E aqui a gente tem um exemplo do laser scanner. Isso aqui ó, é um laser scanner da empresa Faro. Aqui ele estava escaneando uma creche que é a SEI Roda Viva, foi um projeto nosso. Ele fez o escaneamento dessa creche. A gente conseguiu fazer a reconstrução tridimensional dessa creche e colocar ela dentro de um software BIM para modelagem. E da mesma forma, esse mesmo laser scanner, ele foi instalado ali no nosso prédio da arquitetura, então aqui é o prédio da arquitetura, né? E a gente fez o mesmo escaneamento usando o laser scanner. Ele trabalha com essa digitalização a laser, foi fazendo a varredura, né, de todo o edifício, de todo o objeto, a partir de cenas, instalação do equipamento em diferentes pontos, que vão gerando diferentes cenas, que são unidas depois, e são transformadas em uma nuvem de pontos. O laser scanner, ele é uma ferramenta de alta definição, então é muito confiável a informação que vem a partir dele. Ó, aqui eu coloquei duas imagens para vocês, são dois exemplos de edifícios reais que foram escaneados com um laser scanner. O da esquerda vocês conhecem, né? Aquela igreja lá de Brasília. Da direita é um museu, tá? São edifícios que foram escaneados usando um laser scanner tipo esse equipamento do slide anterior. Então, o equipamento ele foi instalado em vários pontos ao redor desse objeto, desse edifício. Foi gerado várias cenas, então, a partir desse laser scanner, e as cenas elas vão se relacionando, elas vão se linkando uma com a outra. Aí, com isso, a gente consegue, a partir de um software, fazer a geração dessa nuvem. Mas vejam que vem várias, a gente chama isso daqui, ó, vários ruídos, né, junto. Não vem só o edifício. O laser, ele acaba captando todo o entorno. Então, quando a gente gera a nuvem, acaba aparecendo um monte de ruído aqui, ó. Que a gente tem que fazer uma limpeza depois, porque são informações que acabam pesando o arquivo e não são necessárias para o trabalho específico, né? Bom, então aqui são dois exemplos de nuvens que foram geradas pelo laser scanner e que estão, assim, disponíveis online no site da Faro. A gente pode passar aí depois para vocês, acho que eu coloquei um QR Code na sequência para vocês olharem isso no site deles. E daí só tem um detalhe, né? A nuvem de pontos, essa nuvem, isso que vocês estão vendo aqui, é uma nuvem de pontos. A gente pode gerar ela em dois formatos. Tem o formato que abre no ArchiCAD para fazer o projeto, que é o formato .e57, e tem o formato que abre no Revit, que é o formato .rcp. Então, isso que vocês estão vendo aqui, a gente consegue abrir em softwares de modelagem de arquitetura, modelagem BIM para arquitetura, e consegue trabalhar a partir dessas informações da nuvem. Ó, aqui tem um exemplo, não sei se algum de vocês já usa aí o ArchiCAD ou o Revit, mas aqui tem um exemplo com o ArchiCAD, como que a gente abre a nuvem dentro do ArchiCAD, ó. Tem uma aba interoperabilidade, ali tem uma aba arquivo, tem um link interoperabilidade, e aí tem aqui, ó, importar nuvem de pontos. Basicamente, é aqui que você consegue fazer o link dessa nuvem de pontos com o ArchiCAD. E aí você consegue abrir dentro do software BIM para fazer a modelagem da arquitetura. E da mesma forma acontece para o Revit. O Revit também tem aqui na aba inserir, né? Point Cloud ou nuvem de pontos. Nesse link aqui vocês conseguem linkar essa nuvem de pontos e trazer para dentro do software de modelagem da arquitetura. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês agora sobre os nossos cases práticos, coisas que a gente já testou dentro aqui do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e que a gente está evoluindo um pouco mais dentro desses conceitos aí. Então, o primeiro eu já mencionei para vocês, foi o edifício da arquitetura da UFSC. Aqui foi o dia do levantamento, a gente fez o levantamento com um laser scanner, né, ele está instalado aqui, ó, o primeiro ponto que a gente instalou foi bem na frente do nosso prédio, e aqui essa figurinha que está do lado está mostrando para vocês os pontinhos em azul, né, esse pontinho que está o meu mouse, não sei se vocês estão vendo, acho que estão vendo,
pontinho que está o meu mouse é justamente o primeiro ponto onde a gente começou a fazer o levantamento. E daí, a partir desse ponto, onde aparece pontinho azul nessa figura, são as próximas instalações desse equipamento, né? Então, vocês podem ver que a gente foi fazendo todo o entorno aqui do prédio, da arquitetura e urbanismo, até fechar a nossa poligonal no ponto de início. E aí, a partir desses pontos, que a gente vai chamar de pontos de instalação do equipamento, a gente conseguiu gerar as cenas. Então, ele captou todo o entorno, e aí a gente vai conseguindo fazer a relação, unir essa cena com a próxima. E assim foi possível a gente gerar a nuvem de pontos do nosso prédio. No mesmo departamento de arquitetura e urbanismo, no mesmo edifício, a gente fez o levantamento com esse drone aqui, né, que eu falei para vocês. Então, só para mostrar como é que foi o plano de voo. Esse aqui, ó, é uma demonstração do plano de voo que a gente fez. Aqui está o departamento de arquitetura e urbanismo, e aqui está o plano de voo. E como que a gente fez o grid, né? Como que a gente planejou o voo desse drone. Então, esse planejamento foi feito antes de colocar o drone no ar, né? E a gente só deu o start depois do planejamento, e o drone seguiu esse planejamento para capturar as imagens e fazer o levantamento das imagens do prédio da arquitetura. Então, aqui a gente tem a nuvem de pontos, né? Depois de fazer essas capturas, a gente conseguiu gerar a nuvem de pontos. Isso daqui é uma nuvem de pontos. É uma reconstrução tridimensional, basicamente, do edifício. Então, olha só, nessas imagens vocês conseguem ver, fica bem realista, né? A gente está fazendo aqui a reconstrução tridimensional para poder abrir, então, um software de modelagem. Aqui também tem a nuvem que foi oriunda do drone. Percebam que a do drone pegou muito mais a parte do terreno, pegou até um pouquinho da pista de atletismo ali da educação física. Então, ela pega muita parte do terreno. E não sei se vocês estão vendo, mas ele pega muito bem o telhado, né? O telhado do edifício, mas pega pouco aqui a parte do edifício em si, das fachadas, né? Num voo grid, como a gente fez. Aqui isso é um exemplo das fotos, das imagens, né? Do drone. E aí, como a gente não tinha conseguido pegar aqui as fachadas do edifício, a gente fez voos com o drone de forma manual. Então, aqui embaixo tem duas imagens, ó, das fachadas do edifício. A gente colocou o drone para voar de forma manual na vertical. Então, ele ficava fazendo esse movimento na vertical, tirando fotos da fachada, para a gente conseguir fazer essa reconstrução da fachada a partir do drone. O drone, ele não é muito bom para essa reconstrução da fachada em si, sabe? Do modelo da lateral. Mas para o terreno e para o telhado, esse levantamento que ele fez para fazer essa nuvem aqui, ó, foi tipo de 10 minutos. É um levantamento, um voo muito rápido, que você obtém imagens no plano, e aí você consegue gerar pelo menos informações de terreno e de telhado com uma precisão bem interessante. Com essas nuvens em mãos, né, com essas nuvens disponíveis para nós, o que a gente conseguiu fazer foi abrir essas informações no Revit. Então, aqui tem um exemplo para vocês olharem, que não é a nuvem, já é um modelo BIM do Revit, um modelo BIM da arquitetura, né, que foi construído dentro do Revit por um estudante da arquitetura e urbanismo, que é o William, né, foi ele que modelou. Então, vejam vocês que a gente tem informações muito detalhadas, né? Mesmo o modelo não tendo o entorno, sendo somente o edifício nesse momento, mas a partir da nuvem o William conseguiu pegar detalhes que seria muito difícil para fazer um projeto tridimensional do nosso edifício a partir do AutoCAD, porque o nosso edifício ele tem uma complexidade muito grande, um edifício curvo, né? Ele não é ortogonal nas suas linhas, ele é um edifício curvo, ele tem uma série de brises, isso aqui tudo é brise, assim, na fachada, é muito complicado, o telhado, ele está em escalonamento, ele não é um telhado reto, é um edifício complexo, além de ter problemas em acessar a cobertura. Quem conhece o prédio da arquitetura e urbanismo sabe que a gente não tem acesso na cobertura, tá? Essa cobertura que é de difícil acesso. Então, com a informação do drone que a gente conseguiu obter a nuvem, o William conseguiu fazer um modelo, e esse modelo, possivelmente, ele vai ser usado para as futuras reformas do nosso prédio. Informações que a gente não tinha, a gente acaba tendo a partir dessas tecnologias que a gente adotou para o projeto. A gente está agora na fase de reconstruir o modelo da estrutura do prédio. A gente está fazendo isso numa ferramenta que é o Eberic, é uma ferramenta para projeto estrutural. Quem está fazendo isso é um aluno da engenharia civil, então é um projeto que ele tem uma relação também com o pessoal da civil,
né? Ele tem esse caráter, assim, de colaboração com eles. E o Matheus, que é o aluno da Civil, está fazendo agora, então, o projeto estrutural do nosso prédio de arquitetura dentro do Eberic. E tudo isso, gente, usando o arquivo IFC. Peraí que eu acho que entrou alguém aqui no... Tem que dar uma paradinha aqui só para ver se entrou alguém no... Ok, tá. Tá indo tudo bem aí, já que eu dei uma paradinha? Tá indo tudo bem? Nada no chat? Tá, beleza. Continuando, então. Então, só para mostrar para vocês aqui o nosso projeto estrutural, ele já está em andamento, o Matheus ainda está trabalhando nisso, mas só para vocês verem que a gente consegue, a partir de toda aquela nuvem, daquele equipamento que levantou, reconstruiu o prédio, que a gente conseguiu gerar a nuvem, que a gente conseguiu fazer um modelo tridimensional do edifício, conseguimos fazer arquitetura, agora estamos na fase da estrutura, e a estrutura ele está trabalhando em cima do modelo IFC, que eu não sei se vocês conhecem, o IFC é o modelo da interoperabilidade BIM. Então, quando o aluno modelou o edifício arquitetônico no Revit, ele acabou esse modelo aqui, ele salvou esse modelo para a gente num formato interoperável, no formato que a gente até diz que é o Open BIM, é um formato aberto, que se chama IFC. Então, a partir do IFC desse modelo, a gente consegue abrir esse modelo do prédio em qualquer software BIM. O software BIM, ele trabalha com o arquivo IFC, e o IFC permite que a gente abra isso daqui em vários diferentes softwares de diferentes empresas. E foi o que aconteceu aqui. O William gerou o IFC da arquitetura, e a gente passou para o Matheus da Civil fazer o modelo da estrutura com base no IFC da arquitetura. Aí também tem o outro Matheus, tem o segundo Matheus atuando junto nesse projeto. O segundo Matheus que está atuando junto no projeto, ele atuou mais na área dos quantitativos, ele pegou o modelo BIM do Revit e ele conseguiu extrair informação de quantitativos, quantidades de materiais que a gente precisaria para pedir uma reforma das fachadas do edifício da arquitetura, que quem conhece sabe que o nosso edifício está precisando de uma reforma nas fachadas, a fachada está muito feia, tem muitos problemas patológicos, a gente precisaria fazer realmente uma reforma. Então, o que acontece? A partir do modelo da arquitetura, o segundo Matheus, que está atuando nesse projeto, conseguiu levantar as quantidades pelo Revit. E também a gente conseguiu levantar as quantidades por outro software BIM que se chama Vico Office, ou Vico. Tá? Então, esse daqui é o próprio modelo da arquitetura, né, do William, só que é o IFC aberto numa outra ferramenta, numa terceira ferramenta, que é uma ferramenta para orçamento e planejamento. Então, a gente está nessa fase aqui, a gente já tem alguns levantamentos de quantidades, de área, enfim, do que precisaria para refazer a pintura, por exemplo, da fachada do nosso prédio. Bom, um segundo case prático que a gente está atuando no momento é a creche SEI Roda Viva. Se vocês colocarem isso daí no Google, creche SEI Roda Viva, vocês vão ver que esse projeto ele foi feito em parceria com várias pessoas, em especial com o Observatório Social da Palhoça. Tá? É uma creche que ela fica num bairro, uma comunidade assim da Palhoça, e o Observatório Social da Palhoça, ele tem atuado fortemente nessa obra aqui, na verdade já foi entregue a obra, só que o problema é que essa obra foi entregue com muitos problemas, não teve fiscalização, então veio com inúmeros defeitos, assim, construtivos. E aí o que foi feito, né? Foi feito, um grupo de pessoas se reuniu, dentre nós, né, nós do grupo GBIM, né, nesse caso aqui, mais o Observatório Social da Palhoça, o Labim do Governo do Estado de Santa Catarina e o Adriano da empresa Faro, a gente se reuniu para fazer o levantamento dessa creche da Palhoça, usando esse equipamento laser scanner, fazer um escaneamento de toda a creche, gerar uma nuvem de pontos de toda a creche, uma reconstrução tridimensional de toda a creche, para que a gente pudesse rever o que aconteceu ali, onde tem problema, modelar essa creche novamente, obter quantidades de materiais dessa creche, para poder analisar onde teve falha no processo de fiscalização, porque tiveram inúmeros aditivos no processo de obra dessa creche aqui, injustificáveis. Então, a partir do modelo BIM, ó, aqui eu estou mostrando para vocês a nuvem da creche, tá? Aqui é a nuvem dessa creche. Então, eu abri no Autodesk Recap, que é uma outra ferramenta, né, que atua dentro do processo BIM. Então, aqui está toda a reconstrução tridimensional da creche. E se vocês tiverem aí um leitor de QR Code,
abram aqui, ó, nesse QR Code, vocês conseguem abrir e vocês vão conseguir entrar dentro desse modelinho da nuvem da creche, tá? O nosso edifício da arquitetura também tem uma nuvem, assim, publicada na Faro Box, que é uma nuvem da própria Faro, e com esse levantamento aqui que a gente obteve, né, foi possível refazer todo o modelo da creche e chegar em áreas, em quantitativos de materiais exatos da creche, conforme o que estava lá construído. E aí, com isso, o pessoal do Observatório Social consegue fazer a comparação do que essa empresa que estava construindo esse modelo exagerou quando pediu o aditivo na hora da obra, né, no momento da obra. Aqui tem um pouquinho do nosso processo, essa creche está sendo modelada pelo GBIM, também pela Dani, uma estudante da arquitetura. Então, aqui já está o andamento atual da creche, a parte da estrutura, né, a arquitetura. E aqui vocês podem ver, ó, a Dani fez uma imagem bem bacana. Aqui é um modelo BIM, vocês estão vendo o projeto? O modelo BIM aqui, e aqui ela tem a nuvem, só que a gente cortou a nuvem em dois, tá? Por isso que só aparece uma metadezinha da nuvem. Ela trabalha dentro do software BIM, usando a nuvem como base para essa modelagem. Então, ela trabalha em planta e em corte, e ela vai modelando a creche conforme o que está construído lá na realidade. Ela está fazendo o as-built da creche, ela está fazendo o projeto como construído dessa creche, que difere do projeto projetado, tá? O projeto original da creche difere com o que foi construído. Bom, a gente finaliza a primeira parte aqui, um apanhado meio que geral, assim, né, dessa parte das inovações tecnológicas. Eu já vou passar a palavra para as meninas, mas eu não sei se alguém quer falar alguma coisa antes, ou se a gente segue, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode se manifestar no chat ou pelo microfone, senão a gente segue, porque tem esse próximo case prático nosso, que é muito interessante, né? Esse que a gente está agora debruçando nesse exato momento, nesse projeto. E é um projeto diferente porque ele não põe o foco no edifício em si, ele coloca o foco mais no urbano.